aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui de Libertadores e de um enfoque de Libertadores que o pessoal adora ficar debatendo. Mesmo quem é a favor e quem é contra, adora conversar sobre unificação da Libertadores ali, unificação das Américas na Libertadores. CONCACAF e Conmebol se juntarem, fazer Libertadores com time mexicano, com time americano, com time sei lá da onde, né? E fazer tudo uma coisa só. Eu defendo essa ideia. Já fiz vídeo explicando por que eu defendo essa ideia e já fiz vídeo recentemente dizendo por que essa ideia já foi mais provável do que ela tem sido hoje. Porque é mais possível, ela já foi mais possível do que ela tem sido hoje, e isso deu uma piorada quando a CONCACAF anunciou o futuro formato da Conca Champions. É um formato só para 2023, ainda tem um tempo até lá, mas é um formato que tenta fazer o torneio crescer muito em dinheiro e principalmente em bloquear espaço de avanços ali da Libertadores ou da Conmebol para cima da América Central e América do Norte. De qualquer forma, então, eu estou fazendo vídeo aqui, não é vídeo porque eu acho que vai acontecer. É um vídeo um pouco de brincadeira aqui, né? De brincar, de ficar pensando em bolando coisas. E aqui vou fazer a minha sugestão. Uma coisa óbvia, eu sou a favor de unificação das Américas no futebol, mas é óbvio que existe uma questão de distância. Uma viagem da América do Sul para a América do Norte é muito longa. Eu já falei, já disse aqui, porque eu acho que esse fantasma não é tão grande quanto muitas pessoas pintam. Porque muitos deslocamentos internos da América do Sul são muito piores do que ir até os Estados Unidos e até mesmo o Canadá. Porque a logística é muito complicada. Então, ficar por aqui, às vezes, dependendo do lugar para onde você tem que ir, a viagem é muito pior. De qualquer maneira, a gente não pode ignorar que existe uma questão de distância. E, por isso, acho que a gente tem que seguir um pouco o que a Ásia segue. A Ásia também é um continente gigantesco, é o maior continente da Terra, né? E as distâncias são enormes. Ainda mais porque, na Ásia, existem dois grandes polos de desenvolvimento do futebol, em que eles ficam nos extremos opostos do continente. Tem o Extremo Oriente, ali com Japão, Coreia do Sul e China, e tem o Oriente Médio, que daí você tem Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, são países que têm equipes fortes. Então, o que o pessoal na Ásia faz? Eles separam, sobretudo na primeira... E tem a Austrália ainda, né? No caso, tem a Austrália que fica lá para o Oriente, só que lá para baixo, né? Não fica no Hemisfério Sul. O que os asiáticos fazem? Eles dividem a fase de grupos em duas partes, né? Então tem grupos só contando com os clubes do Pacífico, então são os clubes de Japão, Coreia do Sul, China, Tailândia e Austrália, e os clubes do Oriente Médio em outros grupos só deles. E essa junção só ocorre no mata-mata. No mata-mata que daí clubes de uma região começam a enfrentar clubes de outra. Acho que nas Américas teria que ser assim. A gente teria que dividir as Américas e fazer grupos, não é super regionalizados, mas assim, em blocos. E falar, então você acha que então metade da Libertadores vai virar uma Conca Champions, botar os times da CONCACAF metade, mas só tem Estados Unidos e México de forte. Não. Estou falando que tem que dividir por regiões. Eu não estou falando que você tem que dividir em CONCACAF e Conmebol. Você não tem que adotar a divisão que existe hoje. Eu faria diferente. Eu faria por proximidade. Por exemplo, eu faria em Grupo Norte e Grupo Sul. Eu faria grupo não, né? Mas assim, grupos de uma conferência norte, grupos entre países do norte e países do sul. Só que não significa que seria a América do Norte e central, porque daí daria um desbalanço técnico muito grande. Porque numa região ali, que seria a atual CONCACAF, tem basicamente Estados Unidos e México de países com clubes realmente fortes, eventualmente a Costa Rica pintando, e claro, algum do Canadá que seja da Major League Soccer. Mas assim, é um outro time. E enquanto na América do Sul tem muito mais nível técnico, os clubes tem mais países com clubes de nível técnico mais forte. Então o que eu faria? Eu pegaria Colômbia e Venezuela e jogaria para cima. Porque daí você pega dois... Venezuela nem tanto, mas Colômbia, que é um país com clubes relevantes no cenário da Conmebol hoje, e ele passa a jogar com os times do Norte. O que faz sentido geográfico também. Viajar da Colômbia para os Estados Unidos ou para o México é muito mais fácil do que viajar para a Argentina, para o Uruguai ou para o Chile.
ou até mesmo para o Brasil, se for do sul ou sudeste do Brasil. A distância é menor, então, e até a oferta de voos é grande, dependendo do caso. Então, bota Colômbia, e Venezuela tá junto ali, então a Venezuela vai para cima também, né? E daí você divide ali. Então, você divide nas chaves norte e chaves sul. E daí, como poderia ser uma divisão de vagas por países, né? Eu fiz aqui um rascunho de como eu pensei. A gente tem dois caminhos possíveis. Um que é o caminho mais fácil de imaginar, como seria esse regulamento, que seriam uma Libertadores de 32 clubes, sendo 16 do norte e 16 do sul. Então seriam 4 grupos do norte e 4 grupos do sul. Essa divisão de vagas poderia ser como? Eu pensei em pegar 13 vagas e mais 3 por repescagem, por pré-libertadores. Com vaga automática na fase de grupos, você faria um ranking dos países de acordo com o coeficiente ali. E esse ranking seria móvel, como é na Europa. Mas aí para ponto de partida, tá? Então esse aqui seria o ponto de partida. Depois a gente pensa, e depois isso poderia mudar de acordo com o que acontece na Europa. Estados Unidos e México ficariam com 3 vagas automáticas na fase de grupos. Colômbia e América Central com 2. Então todos os países da América Central, eles disputariam uma pré-libertadores ali entre eles para dar 2 vagas para dar 2 vagas na fase de grupos. Então Costa Rica, Panamá, Nicarágua, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, e eu acho que eu não esqueci mais de ninguém. Jogariam por 2 vagas os clubes desses países. Mais uma vaga automática para a Venezuela, uma vaga automática para o Canadá e uma vaga automática para o Caribe. Então, os países do Caribe também disputariam um chaveamento próprio da pré-libertadores para apontar um time. E daí tem mais 3 vagas de repescagem. Essas 3 vagas de repescagem você disputaria ali uma pré-libertadores, que teriam, na minha conta aqui, 2 vagas para os Estados Unidos, 2 vagas para o México, 2 vagas para a Colômbia, 2 vagas para a América Central. Então essas 2 vagas da América Central, eu pensei, os times da chave da classificatória centro-americana, os 2 que ganharem vão para a fase de grupos, os 2 que perderem a final, né, as finais, as decisões desse chaveamento, que é um chaveamento maior, que vai ter uns 8, 16 clubes ali de todos os países ali da região, né? Eles vão ali, os dois campeões, você tira 2, né? Vão para a fase de grupos, os 2 perdedores ali, eles entram na última fase da pré-libertadores do Grupo Norte. Então eles teriam uma segunda chance, porque a América Central tem uma relevância técnica um pouco maior, então faz sentido ter isso. Além de tudo, pensando também um pouco de realismo político aqui, é um jeito também você agraciar um pouco a América Central, porque tem alguma quantidade razoável de votos ali para tentar aprovar essa brincadeira toda, né? 2 vagas na pré-libertadores para a Venezuela e mais outra para o Canadá. Daí fala, Canadá e Estados Unidos não é Major League Soccer, tudo. Na Conca Champions já é separado, né? Então, os times da Major League Soccer, muitos times canadenses jogam a Major League Soccer normalmente. Mas para classificar para a Conca Champions é separado. Então tem os melhores times dos Estados Unidos na Major League Soccer conseguem as vagas. Os times do Canadá disputam um torneio próprio, que é o Campeonato Canadense, que daí reúne o Montreal Impact, o Vancouver Whitecaps, o Toronto FC e mais clubes canadenses de outras ligas. Inclusive agora existe a Canadian Soccer League, que poderia ter, então daí vocês fazem esse torneiozinho do Canadá, que poderia dar mais uma vaga. Né? O vice-campeão, você faz uma classificatória canadense, né? O campeonato canadense, o campeão vai direto para a fase de grupo, o segundo colocado vai para essa pré-libertadores. Grupo Norte, então seriam 3 pela repescagem. Grupo Sul, seriam 3 vagas automáticas para o Brasil. É muito pouco. Tem que ser pouco mesmo. Até uma avacalhação. Eu sou contra, assim. É uma avacalhação enorme. Na Europa, as grandes ligas têm 4 vagas. O Brasil tem 1 milhão de vagas na Libertadores. A Argentina tem 999.999. Não dá. É muita vaga. Então, assim, 3 vagas automáticas para o Brasil na fase de grupos, 3 para a Argentina. Aqui, esses países eu coloquei numa ordem ali, de acordo com resultados nos últimos tempos, seria ali, faria o ranking, né? 2 vagas automáticas para o Equador,
Poderia deixar de ser o Equador, mas o Equador acho que dos outros países que ficariam nessa chave sul que tem resultados mais consistentes nos últimos anos. Uma para o Paraguai, uma para o Chile, uma para o Uruguai, uma para a Bolívia e uma para o Peru. E depois, na pré-Libertadores, daí 2 para cada país. Aí você faz o chaveamento para tirar 3 vagas. Vai pensar, e como vai fazer com o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana? Bem, eu imagino o seguinte, o campeão da Libertadores, ele ganha direto uma vaga na fase de grupos da Libertadores, e daí ele ocupa uma vaga do país dele. Então, o time do país dele, o último colocado que teria a vaga, ele cai para pré. E um campeão da Sul-Americana, eu acho que o campeão da Sul-Americana ele entra na pré-Libertadores, não tem que ser visto como uma vaga tão nobre assim, né? O campeão da Libertadores vai para a fase de grupos, o campeão da Sul-Americana vai para pré, né? O campeão da Sul-Americana vai para pré-Libertadores, ocupando uma das vagas de pré-Libertadores do país dele. Assim que eu imagino, dá para fazer caber. Então o número de vagas por país fica fixo. Aí só muda a classificação de acordo com se um país ganha Sul-Americano ou não. Vamos falar, nossa, mas você tá tirando muita força do Brasil e da Argentina. Mas tem muita gente, tá com muito, é muito. A Libertadores até outro dia era um número igual, até 99, era o mesmo número de vagas para cada país. Não tinha diferença de ranking. Daí começaram a enfiar um monte de vaga de Brasil e Argentina e ficou um negócio também exagerado. O que tira a graça da Libertadores, que agora a gente nas quartas de final, normalmente só tem um intruso. Tem um time que não é brasileiro ou argentino e o resto um monte de brasileiro e argentino. Na Conca Champions a mesma coisa com esse monte de time mexicano e americano. Vá lá, que são 2 países mais fortes, eu tô dando mais vaga aqui. E eles vão ter mais chance de prosperar no torneio. Jogam fase de grupos e daí pode chegar. Daí no mata-mata poderia juntar. Eu imagino juntar já nas oitavas de final. Se for feito um estudo ali, perceber que talvez seja um pouco mais difícil, de repente então faz essa unificação nas quartas de final. Mas eu sou favorável a unificar já nas oitavas. Daí já nas oitavas se mistura a América do Sul, Grupo Sul com o Grupo Norte. Tá? Conferência Sul, vai pegar o termo de americano. Outra possibilidade, daí uma possibilidade para ser um pouco mais generoso com vagas nos países. Fazer com 40 times, sendo 20 de cada lado, 20 do norte e 20 do sul. Então você teria que fazer 4 grupos de 5. Eu não gosto muito, porque você ocupa mais datas. Mas ocupar mais datas nem é o fim do mundo, porque a Libertadores já teve regulamentos ali que ocupou muitas datas, não fazia a primeira fase em 6 jogos, fazia em 6 datas. A primeira fase tem 6 rodadas, mas não ocupavam 6 datas, ocupavam 10 datas porque eles quebravam rodadas em mais de uma data. Então você pode fazer. Você teria que ocupar algumas datas a mais para fazer com 5 times. A questão você teria que fazer um time folgar por rodada. E daí, um time vai ter que sempre folgar na última rodada. E daí, corre o risco desse time não gostar muito da ideia, porque ele já não estará mais em campo e ficará sujeito ali aos resultados de outros times que podem eventualmente combinar um resultado, fazer alguma coisa assim, para eliminar um time que está folgando na tabela. Isso sempre pode acontecer. Então não é o ideal. Mas eu acho que em relação à distribuição de vagas, acaba tendo mais vagas para distribuir e tende a tornar um pouco mais balanceado essa questão de forças por país. Daí eu faria como? Eu faria no Grupo Norte 4 vagas para os Estados Unidos e 4 para o México, 3 para a Colômbia, 2 para a América Central e 2 para a Venezuela. Daí a Venezuela ganha mais uma para o Canadá e uma para o Caribe. A pré-Libertadores eu manteria o mesmo modelo da atual. Eu só estou dando mais vaga direta na fase de grupos. Né? No Grupo Sul, 4 para o Brasil. Então o Brasil ganha mais uma vaga na fase de grupos direta. 4 para a Argentina. 3 para o Equador. Daí eu vou separar. Eu coloco o Paraguai com... 2 para o Equador. 2 para o Paraguai e 2 para o Chile. O Uruguai fica com uma, e daí eu tô colocando o Uruguai com uma, porque batendo um olho rápido assim nas últimas temporadas, eu não fiz a conta ali de ranking, tá? Até porque o ranking que eu bolaria não é o mesmo que a Conmebol bolaria. Mas o Paraguai, o Equador e o Chile tiveram resultados recentes mais consistentes que o Uruguai em competições sul-americanas, então é provável que se fôssemos fazer um ranking por campeonato,
contando os últimos 5 anos, por exemplo, como a Europa faz, é provável que Equador, Paraguai e Chile estivessem à frente do Uruguai. Se a conta mostrar algo diferente, daí o Uruguai ganha, tá? Ganha esse espaço. Mas Equador, Paraguai e Chile com 2, né? O Equador teve Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana, o Paraguai teve Libertad e Cerro Porteño em quartas de final de Libertadores recentemente, e o Chile teve o Coquimbo na semifinal da Sul-Americana no ano passado e a Universidade Católica nas quartas de final da Sul-Americana do ano passado. Então, por isso, o Uruguai não teve nenhum desses resultados recentemente. Então, o Uruguai, né, Equador, Paraguai e Chile com 2 vagas diretas, o Uruguai, Bolívia e Peru com 1. E daí a pré-Libertadores seria igual, critérios de campeão de Sul-Americana e de Libertadores eu manteria os mesmos. Aí você faz 20 grupos, grupos de 20 times, 40, né? 40 Norte, 40 Sul, você faz 4 grupos de 5, e daí você classifica os 2 primeiros, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, juntando ali as duas pontas aí das Américas, já nas oitavas de final, pelo menos é o que eu tentaria viabilizar. Eu acho que é possível, fase de grupos ficar voando, viajando muito ali, de repente, por exemplo, um clube brasileiro vai lá no sorteio e cai contra um time dos Estados Unidos, um time do México, um time do Canadá, vai ser demais, né? Ficar toda hora indo pra lá. Ou então um time americano cai num grupo contra um time do Chile, um time do Brasil, um time do sul do Brasil ainda, e um time da Bolívia. Ficar viajando pra cá, pra baixo também toda hora vai ser muito pesado. Agora, só pra mata-mata, acho que seria mais possível. E fazendo essa mistura já nas oitavas de final, permitirá que nas quartas de final, com os 8 melhores, eles representem mais o balanço de forças entre as duas regiões, né? Porque a gente vai fazer com que, se o Sul for mais forte, vai ter mais times nas oitavas de final, nas quartas de final, a gente vai ver isso, então acaba também permitindo que o balanço técnico seja respeitado, apesar de na primeira fase você determinar que os dois lados ficassem com o mesmo número de times. É assim que eu faria, pensando rápido. Assim. Vocês talvez não fizessem isso, tem todo o direito de não gostar da ideia de unificar as Américas, todo o direito. Vocês também podem pensar em modelos diferentes ali. Se vocês têm alguma ideia diferente, escreve aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e aqui escreve lá o que você achou, tá bom? Tchau, tchau.